Então, a questão era, no caso dos países latino-americanos, a crise de 29 favoreceu o processo de industrialização na região. Qual fator motivado pela crise ocasionou tais processos? No caso em questão, então, a alternativa correta é a alternativa B, diminuição da capacidade de importar. Então, a diminuição da capacidade de importar vai dar esse impulso para a industrialização nos países periféricos, porque se você não consegue comprar produtos de fora, você vai ter que produzir internamente. Continuando a apresentação da unidade 2, vamos para o texto Demanda Efetiva e a Teoria do Subdesenvolvimento de Celso Furtado. Então, esse texto vai caracterizar o quê? Vai caracterizar quais são os parâmetros teóricos, quando a gente olha na ciência econômica, utilizados por Celso Furtado para construir essa teoria do subdesenvolvimento e necessariamente fazer as propostas de desenvolvimento para as economias ditas periféricas ou subdesenvolvidas. Então, o pensamento atual que a gente tem caracterizando o processo de desenvolvimento é valorizar ou revalorizar o papel do Estado. E revalorizando o papel do Estado, um dos autores mais importantes é o Celso Furtado, que necessariamente vai organizar de forma teórica, utilizando elementos da história e elementos da ciência econômica para caracterizar essas economias e fazer propostas de política econômica. Então, primeiro, para entender essa teoria do subdesenvolvimento, tem que examinar as bases da teoria do subdesenvolvimento furtadiana. E examinando, a pergunta principal que se dá é o quê? Quais são os elementos da ciência econômica que são utilizados por Furtado? Então, uma delas é a pergunta, né? Há presenças de elementos da lei de Sé? E se a resposta for afirmativa, isso fragiliza a teoria do Furtado, e isso a gente vai ver ao longo da apresentação. O que é a lei de Sé? A lei de Sé, ela necessariamente é uma base da teoria clássica que vai explicar que a dinâmica econômica, as flutuações econômicas, ela se dá principalmente entre o papel da oferta e o papel da procura. Necessariamente a lei de Sé vai colocar o que a gente chama de lei dos mercados, e ela vai colocar como elemento principal o quê? Vai colocar que a oferta gera a procura. Então, a partir disso, você tem o quê? Você tem uma análise ou um encadeamento das variáveis econômicas que vão dar respostas em quais são as formas de se aplicar a teoria econômica para fazer uma transformação prática na realidade. Ao longo do texto, então, ele revisa a obra do autor e busca os indícios para ver se ele se utiliza dessa instrumental teórico ou se ele refuta e utiliza uma outra forma de explicação. Então, isso vai se dar principalmente porque o Celso Furtado ele trabalha com elementos diferentes na formulação teórica. Então, ele vai utilizar tanto teorias marxistas como elementos da teoria keynesiana, principalmente o conceito de demanda efetiva. Então, ao longo da apresentação, a gente vai ver que cada vez mais a gente vê que ele utiliza a lei de Sé, que é base da teoria clássica, mas o que vai sendo sempre reportado ao longo do tempo é o conceito da demanda efetiva, que necessariamente contradiz essa proposição das leis do mercado ou da lei de Sé, como é colocado pela teoria clássica. Então, a questão da lei de Sé, como eu disse anteriormente, ela postula o quê? Que a oferta cria a demanda. Então, o que é mais importante na dinâmica econômica é o quê? É o lado produtivo, e com as bases do lado produtivo, necessariamente você tem uma demanda que está ligada diretamente a esse processo de produção de novos produtos, que em termos econômicos a gente chama de oferta. Então, toda produção tem uma contrapartida na renda. Então, a lei de Sé, que é a base da teoria clássica, vai postular que tudo que se produz gera uma renda, e toda essa renda necessariamente é catalisada para quê? Para consumir tudo que é produzido. Então, ele vai mostrar que um dos determinantes, quando a gente está pensando nas relações econômicas, é sempre essa dicotomia entre poupança e investimento. O que leva ao aumento produtivo e o que explica as flutuações econômicas? Então, dependendo do comportamento da oferta,
e a oferta é dada pelo investimento produtivo, e o investimento produtivo necessariamente necessita de recursos, a lei de Sé vai postular que necessariamente você tem que ter uma poupança de recursos e essa poupança de recursos vai ser utilizada para o investimento produtivo. Então a lógica é da poupança para o investimento. Isso é o que? É a base da lei de Sé, que é a lei dos mercados. Então Furtado também, ao longo do seu processo teórico, vai fazer um tratamento dessas relações entre o consumo e a falta de poupança. Porque muitas vezes vai se dizer que por que tem uma baixa industrialização, um baixo investimento nas economias subdesenvolvidas? Porque a poupança é muito pequena e o consumo é que é muito grande. Então, quando o consumo é muito grande, não sobra recursos para se fazer novos investimentos. Então, isso é uma das questões que o Celso Furtado vai trabalhar ao longo da sua teorização. Então, a formação da CEPAL, por que esse elemento da lei de Sé, quando a gente fala da CEPAL, é importante? Porque a base da teórica para se gestar essa teoria se baseou em autores que utilizavam a lei de Sé nas suas teorizações. Então, tanto o Prebisch como o Furtado, os principais autores que fizeram a base da teoria cepalina, se utilizaram como ponto de partida esses ensinamentos que eram dados pelos teóricos que utilizavam a teoria da lei de Sé, ou que a gente poderia chamar de lei dos mercados. Então, o Celso Furtado ele foi influenciado por esses postulados clássicos e necessariamente isso foi tendo um papel cada vez importante, teve um papel importante no início da sua teorização, e a gente vai ver que ao longo do tempo ela vai se diminuindo ou necessariamente vai tendo poucos resquícios ao longo do tempo. E a defesa principal é o quê? Que esses elementos, principalmente da lei de Sé, não continuam na teoria do desenvolvimento e subdesenvolvimento do Furtado, que necessariamente é o que dá sustentação teórica ao pensamento desse autor. Então, para entender essa formulação teórica do Furtado e por que esses elementos clássicos estão dentro delas, a gente tem que mostrar como que é as raízes dessa teorização do subdesenvolvimento do Furtado. Então, a gente vê que na teorização dele a gente tem uma clara associação entre a análise histórica e essa formulação do subdesenvolvimento, que será a teoria furtadiana. Disso vai nascer o quê? O que ele vai chamar de dicotomia entre desenvolvimento e subdesenvolvimento. Então, são processos diferentes, dados que a história, olhando o padrão histórico, você consegue caracterizar estruturas que vão mostrar essas situações como situações díspares. Então, o desenvolvimento possui diversas dimensões, sendo uma delas o crescimento econômico. Então, se a teoria clássica fala que o crescimento econômico é o principal fator para o desenvolvimento econômico, o Furtado vai dizer que é o contrário, que não necessariamente o desenvolvimento, só ter crescimento econômico leva ao desenvolvimento. Então, ele vai refutar e esses conceitos vão aparecendo ao longo da teorização dele. Então, a compreensão do subdesenvolvimento da periferia se articula, tem uma articulação com o desenvolvimento do centro. Então, o centro, que são as economias desenvolvidas, vão se desenvolver as suas produções, e isso vai ter rebatimento na compreensão do subdesenvolvimento. Então, ele vai falar que esse processo tem duas fases: transformação no modo de produção e a divisão do trabalho interregional. Então, a própria dinamização do centro coloca novas formas de produção, e essas novas formas de produção vão mudando a característica das relações entre as economias subdesenvolvidas e desenvolvidas, principalmente pela divisão do trabalho. Então, nisso tem a construção da relação centro e periferia. O que seria essa relação? Então, o sistema econômico acelera o processo de acumulação e, ao mesmo tempo, muda a característica do comércio internacional, que é a ideia da especialização. Então, o centro especializado nos produtos industrializados e a periferia produzindo produtos ou especializado em produtos agrários exportadores. Então, no centro, você tem a concentração do poder econômico, porque o processo industrial ele é mais dinâmico quando a gente vê na concentração de poder, e também faz a emergência de grandes empresas.
Então, essas grandes empresas, elas vão o quê? Vão fazer a dinâmica industrial. Na economia periférica, você vai ter o quê? Vai ter a produção de bens agrícolas. Então, você já tem essa disparidade, essa diferença entre o desenvolvimento do centro e o subdesenvolvimento da periferia. Nas economias desenvolvidas, esse incremento de produtividade vai fomentar não só o processo de acumulação futura, então você tem uma dinamização da industrialização, como um avanço tecnológico. Na periferia, esses incrementos de produtividade, dadas as atividades exportadoras, elas são mais lentas, são menos dinâmicas, então a produtividade, o aumento da produção é muito menor, e isso calcado o quê? Na expansão das exportações. Então, subdesenvolvimento e industrialização. Então, as economias periféricas, elas vão gerar excedentes pelas exportações, alguma delas vai ter aumento da capacidade de importar. Então, ela começa o quê? Começa a importar esses produtos, ou bens de consumo produzidos nas economias centrais, e vai fomentando um acesso para novos bens de consumo para essas populações periféricas. Então, a industrialização na periferia, primeiro, ela não se dá porque você importa tudo de fora, e depois ela começa a se dinamizar quando você começa o quê? A implantar esses padrões de consumo no mercado interno. Então, esse mercado interno vai valorizar negócios que vão começar a fomentar essa industrialização. Então, essa industrialização está pautada do quê? Numa economia subdesenvolvida, com heterogeneidade social, mas ao mesmo tempo que é levada por padrões de consumo dados pelo centro. Então, esses consumos vão mostrar o quê? Vão relacionar a falta de poupança e a explicação para esse baixo investimento da periferia. Então, dissociado esse desenvolvimento das forças produtivas e o grau de acumulação da periferia, dado essa dinâmica da industrialização, você consegue caracterizar como se dá esse processo de subdesenvolvimento mesmo com o desenvolvimento industrial desses países. Para exemplificar, ele faz os desenvolvimentos distintos entre Brasil e Estados Unidos, para mostrar como que a própria dinâmica histórica e como que isso vai se rebater em fatores econômicos podem mudar a dinâmica do desenvolvimento das forças produtivas em cada uma dessas localidades. Então, ele vai usar o Brasil e os Estados Unidos para exemplificar e vai mostrar o contraste entre esses dois países, principalmente focalizando a época da independência, quando elas se gestam como economias autônomas, e a partir disso elas conseguem ter opções para dinamizar o seu processo econômico. Então, ele vai falar que as diferenças entre Brasil e Estados Unidos é que no período industrial, o processo de independência no Brasil levou a uma contração da renda nacional. Então, a própria quebra do processo que você tinha anteriormente de centro-periferia, ou de metrópole e colônia, no Brasil isso levou a uma diminuição da contração da renda nacional. Então, você tem menos possibilidade de fazer comércio internacional. E nos Estados Unidos, isso rebateu uma outra característica, que foi o quê? Foi uma fase de industrialização dinâmica. Então, se por um lado o processo de independência no Brasil não conseguiu gestar um processo de dinâmica de desenvolvimento econômico, nos Estados Unidos deu a base para esse processo de industrialização mais dinâmica, depois que os Estados Unidos fez a independência da sua metrópole, que é lá em Inglaterra. Então, as vantagens dos Estados Unidos é o quê? Que esse processo levou a uma maior homogeneidade social e, ao mesmo tempo, impulsionou um processo de expansão do mercado interno, que vai levar ao quê? Que vai levar à dinamização da industrialização. A atuação estatal nos Estados Unidos foi bem mais intensa que no Brasil. Então, isso também levou a uma construção de uma infraestrutura mais propícia nos Estados Unidos do que no Brasil. Então, isso também facilitou mais ele se desenvolver industrialmente mais rápido do que o país, do que o Brasil. E no caso brasileiro, por causa dessas bases muito fracas, você teve o quê? Você teve uma ausência de um fomento de um mercado interno muito grande para dinamizar a industrialização,
E a base técnica empresarial também era levada por uma classe dirigente não muito dinâmica, como você tinha no caso dos Estados Unidos. Então, isso deu uma mudança nos padrões de desenvolvimento de cada um dos países. Então, partindo desses primeiros apontamentos, a gente vai para a primeira interatividade. Texto. Então, com base no que a gente falou, qual é o principal ou é o significado do postulado da lei de Sé na teoria clássica? Alternativa A, a demanda gera sua própria oferta. Alternativa B, um país com indústrias é considerado desenvolvido. Ou alternativa C, um aumento de preço leva à diminuição da demanda. Alternativa D, o investimento condiciona o aparecimento da poupança. E a alternativa E, a oferta gera sua própria demanda. Então, depois do intervalo, voltaremos com a resposta da interatividade.